Olá, caros alunos do Colégio Cooperação. Aqui mais um vídeo para poder reforçar aí o nosso conteúdo de filosofia. E nesse vídeo nós vamos falar dos filósofos pré-socráticos. Esses filósofos que são muito importantes dentro da história da filosofia. E hoje nós vamos ver um pouco de modo geral, quem são os pré-socráticos. E para depois a gente contrapor aos filósofos socráticos. Antes de tudo, o próprio termo pré-socrático, ele designa aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, são anteriores a Sócrates. E o primeiro deles é Tales de Mileto, século VI a.C. E a característica fundamental da filosofia, dos filósofos pré-socráticos, é que esses filósofos eles são muito ligados à natureza. Todos eles estão muito ligados às questões naturais. É algo comum a todos os filósofos a tentativa de explicar o universo, de explicar o mundo, de onde tudo surgiu, como se originaram todas as coisas que existem. Será que existe um princípio universal de onde todas as coisas surgiram? Será que há um elemento que deu origem a todas as coisas? Então, se eu perguntasse para vocês qual a principal característica da filosofia pré-socrática? A principal característica é que é uma filosofia voltada para o cosmos, uma filosofia voltada para a natureza, e é uma filosofia que procura encontrar um princípio fundamental que teria dado origem a todas as coisas. E aí nós temos vários filósofos, e cada um desses filósofos deu respostas diferentes a essa pergunta. Eu citei para vocês Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, Tales de Mileto dizia que o princípio universal de onde todas as coisas se originaram é a água. Para ele, todas as coisas surgiram da água. Tudo surgiu da água. Esse seria o elemento fundante de todas as coisas. Seria o princípio fundamental. O princípio que deu origem a todas as coisas. Essa seria a compreensão de Tales de Mileto. E aí nós vemos também, depois, tantos outros filósofos, que tiveram compreensões diferentes. Tales de Mileto é considerado aquele que foi o primeiro filósofo. E aqui nós temos um grande avanço. Porque antes dessa corrente filosófica, a filosofia pré-socrática, como é que eles explicavam a realidade? Era através de quê? Através do mito. O que é um mito? Nós, muitas vezes, temos uma compreensão errada a respeito do que é um mito. Às vezes, nós cometemos o erro de contrapor o mito à verdade. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer, ou se já ouviram a expressão, isso é verdade ou é um mito? Quando nós contrapomos o mito à verdade, nós estamos dizendo que o mito é o quê, então? Estamos dizendo que o mito é uma mentira. Mas será que é isso que é o mito? Não. O mito é uma explicação alegórica, através de símbolos. É uma tentativa de explicar a realidade. É uma tentativa que explica a realidade através de narrativas dos deuses, através de uma narrativa simbólica. Isso é um mito. É uma tentativa não científica, é claro, de se explicar a realidade. Então, são histórias que procuram explicar a realidade. Então, antes que houvesse uma ciência, antes que houvesse uma filosofia, o ser humano sempre buscou essa explicação da realidade. E essa explicação era feita a partir do mito. Então, a partir da filosofia aqui nós temos um progresso. Nós temos um grande salto.
A partir daqui, a filosofia ela vai tentar explicar a realidade, não mais a partir do mito, mas a partir da razão. Claro que houve erros nessas tentativas, afinal eles foram os primeiros a tentar fazer isso, né? E existe todo um progresso científico que vai ocorrendo ao longo dos séculos, né? Então muitas explicações aqui podem parecer ingênuas, mas nós temos que lembrar que eles estão falando aqui no século VI antes de Cristo, né? O caso de Tales de Mileto, que afirma que o princípio fundamental de tudo é a água. Então, Tales de Mileto nós já comentamos, é considerado o primeiro filósofo, né? Acreditava que o princípio fundamental de tudo era a água, né? Que tudo teria surgido da água. E nós vamos comentar aqui agora alguns outros pensadores, né, desse período. Nós vamos falar aqui agora do Anaximandro, que foi um discípulo de Tales de Mileto. E para Anaximandro, a origem de todas as coisas era um princípio chamado apeiron. O que é isso, esse apeiron, né? O que viria a ser? Aí vem uma dificuldade no pensamento dele, porque seria um elemento desconhecido. Seria algo invisível, desconhecido, algo que nós não sabemos, né? Apeiron é o ilimitado. Então seria uma substância desconhecida, que teria dado origem a todas as coisas. Essa é a explicação de Anaximandro. Depois nós temos o Anaxímenes, de Mileto. A origem de tudo é o ar. Então, se Tales achava que era água, se Anaximandro achava que era um elemento invisível, o apeiron, Anaxímenes já acredita que tudo teria se originado do ar. O ar teria dado origem a tudo, né? E ele observava lá que sem o ar não há vida, então para ele o ar era algo até meio sagrado. Então, a partir do ar, tudo teria se originado. O ar, ao se condensar, ele formava as coisas, como as pedras, como os seres, todas as coisas. E daí por diante, de acordo com as condensações diferentes, ele ia formando as coisas. Então, esse seria o princípio fundamental para o Anaxímenes de Mileto. Já Pitágoras, famoso, né? Certamente vocês já estudaram aí o Teorema de Pitágoras, né? Foi inventado por ele. Pitágoras, no ano 570 a.C., ele afirmava que a origem de tudo, a origem do cosmos, eram princípios matemáticos. Então tudo teria se originado do número. Por detrás de tudo que nós vemos estariam então princípios matemáticos. Por detrás de tudo que nós enxergamos estariam os números. Ele era, né, com razão, um matemático, né, como eu disse. Ele que formulou esse teorema tão famoso aí que vocês adoram, com certeza, né? O Teorema de Pitágoras, né? Então, o princípio fundamental seria os números. Outro pensador importante é Heráclito, 535 a.C. Ele defendia que o princípio de todas as coisas não era o número, não era a água, não era o apeiron, nem o ar, mas o fogo. Então, para Heráclito, o princípio de todas as coisas era o fogo. Heráclito é o filósofo da mudança. Ele acredita que as coisas, né, assim como aquilo que pega fogo é transformado, né, aquilo que é levado ao fogo se transforma. Então, ele acreditava que as coisas estavam em constante transformação. É aquilo que em filosofia nós chamamos de devir. É a mudança. Então, para ele, as coisas estavam em constante mudança. É de Heráclito a famosa frase. Ele diz assim, que ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. Se você entrar em um rio e tomar banho, sair. Quando você voltar, o rio não é mais o mesmo. Porque a água, aquela água em que você tomou banho já foi embora. Então, para Heráclito,
o mundo está em constante mudança, o universo está em um constante devir, em uma constante mudança. E o princípio fundamental que teria dado origem a todas as coisas seria então o fogo. Outro filósofo aqui bastante importante e que ele preconizou já aí no ano 460 a.C., ele já levantou aí uma hipótese que é uma explicação atual. Esse filósofo se chama Demócrito. Para Demócrito, como eu disse, que é 460 a.C., para Demócrito, o princípio que teria dado origem a todas as coisas seria o átomo. Ele é um filósofo atomista. Então, para ele, o átomo é invisível, como nós sabemos hoje, mas o átomo estaria em todas as coisas. Tudo, toda a realidade para Demócrito é composta de átomos. E a física moderna, a física contemporânea diz isso, né? Vejam só. E vejam que Demócrito, mais uma vez repito, ele está no ano 460 a.C. E ali ele já havia intuído a existência do átomo. É claro que não com todos os recursos que a física moderna tem hoje, né? Ele não tinha nenhum material experimental, meios para observação, né? Como hoje se tem, mas ele deu um grande passo, quer dizer, né? Ele descobriu esse elemento invisível, mas que compõe todos os seres, que é o átomo. Tem muitos outros filósofos pré-socráticos, eu selecionei apenas esses, né? Porque o nosso tempo é curto, mas vocês podem pesquisar na internet se tiverem interesse. Então, só para resumir aqui, antes da gente continuar o nosso vídeo, qual que seria então a principal característica dos filósofos pré-socráticos? Em primeiro lugar, são filósofos ligados à natureza. Eles estão tentando explicar a origem do universo, a origem das coisas. Essa é uma característica que perpassa a todos esses filósofos. Em segundo lugar, ao tentar explicar a natureza, explicar o cosmos, explicar a realidade, eles defendem que todo o universo, todas as coisas, têm um princípio comum, um único princípio que deu origem a todas as coisas. Então essa é uma característica fundamental dos filósofos pré-socráticos. Supor que existe um princípio fundamental que deu origem a todas as coisas, de onde a todas as coisas se originaram. E aí nós temos diferentes respostas a essa questão. Qual seria esse princípio? Para Tales a água, e enfim, para Demócrito o átomo. Então nós temos para Heráclito o fogo, nós temos aí diferentes respostas a essa questão. Continuando aqui, nós vamos falar agora de um novo período na filosofia, que é um período que nós chamamos de antropológico. Esse período se inicia com um filósofo muito famoso, que certamente vocês já ouviram falar, que é Sócrates. Com Sócrates nós temos um divisor de águas na filosofia. Com Sócrates nós temos uma grande mudança na filosofia. Se antes a filosofia estava preocupada em explicar a natureza, em explicar o universo, a partir de Sócrates a filosofia se volta para o ser humano. Então, a partir de Sócrates, há uma grande preocupação com o conhecimento de si mesmo. A partir de Sócrates, há uma grande preocupação com a ética, com a busca do conhecimento para que se possa viver uma ética. Há uma grande preocupação com a conduta humana, o modo de vida do ser humano. Então nós temos um deslocamento de uma filosofia pré-socrática que estava preocupada com a natureza, com explicar o cosmos, com explicar o universo, para uma filosofia que está preocupada agora com o ser humano, com o autoconhecimento, uma filosofia que está preocupada
com os comportamentos, com a conduta e com a ética humana. Então nós vamos ver um pouco aqui a respeito de Sócrates. Sócrates ele fazia filosofia levantando questões. Ele saía pelas ruas, e isso era muito comum na Grécia, as pessoas iam para a praça, que se chamava Ágora, e nessa praça, nesse lugar, eles iam discutir as questões. E Sócrates andava pelas ruas perguntando para as pessoas as coisas. O que é justiça? O que é o amor? O que é a ética? O que é a verdade? E geralmente as pessoas não tinham resposta para isso. Porque na maioria das vezes as pessoas não param para pensar nisso. Suponhamos, por exemplo, uma manifestação em que as pessoas estão todas lá gritando, pedindo por justiça. E se você chega em uma daquelas pessoas que estão lá bradando por justiça, se você chega e diz, escuta aqui, você está aí pedindo por justiça, mas o que é justiça? O que é ser justo? Era essa atitude que Sócrates tinha. E Sócrates acreditava em algo. Ele acreditava naquilo que ele chama de maiêutica. O que é a maiêutica? Maiêutica significa parir. Segundo Sócrates, nós precisamos dar parto às ideias. Precisamos fazer com que os conceitos, as ideias nasçam em nós. Por isso ele se utilizava desse meio do questionamento, das perguntas, fazendo muitas vezes os seus interlocutores caírem em contradição. É a isso que nós chamamos de ironia socrática. Se apresentar como quem não sabe, para fazer o interlocutor muitas vezes cair em contradição e perceber que não sabe. É de Sócrates a famosa frase, só sei que nada sei. Essa frase não é um louvor à ignorância. Embora possa parecer, que Sócrates está elogiando a ignorância. Não. Na verdade, só tem consciência de que nada sabe aquele que sabe. Quanto mais eu sei, mais consciência eu tenho de minha ignorância. A pessoa turrona, ignorante no mau sentido do termo, pessoa ignorante, ela pensa que sabe tudo. A pessoa que sabe, não. A pessoa que sabe, por ela saber, por ela ter um certo conhecimento, ela tem consciência da sua ignorância. Então, quando Sócrates diz, só sei que nada sei, ele não está louvando a ignorância. Pelo contrário, é somente quem conhece, quem tem um certo conhecimento, é que tem consciência da sua ignorância. O ignorante mesmo pensa que sabe tudo. Então, para Sócrates, nós precisávamos fazer as ideias nascerem, é a maiêutica. E ele conseguia isso através das perguntas, através dos questionamentos. As pessoas queriam que ele desse as respostas. Mas aí ele dizia, só sei que nada sei. Porque ele não queria dar respostas prontas. Ele queria fazer as pessoas chegarem até a verdade. Ele queria fazer as pessoas encontrarem as respostas. Então, por isso, ele dizia que era necessário esse parto das ideias. Para ele, a virtude é o conhecimento. Segundo Sócrates, o ser humano age mal por não conhecer o bem. O ser humano age de forma má por não conhecer a verdade, por não conhecer a verdade, por ser ignorante, melhor dizendo. Então, a virtude é o conhecimento. Buscar o conhecimento é também buscar a virtude. Então, nós vemos assim que com Sócrates há uma grande mudança no pensamento. Se
os pré-socráticos estavam preocupados em explicar o cosmos, a origem das coisas, Sócrates está preocupado com o ser humano. É um período antropológico, ou seja, voltado para o homem, voltado para o ser humano. Então ele tenta trabalhar essas questões humanas, do bem viver, do agir bem, do viver eticamente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e ficamos por aqui. E até mais. Um bom final de semana a todos.